E agora nós iremos falar de maneira compassada sobre esses processos e sobre esse propósito. Então nós leremos o livro de João, capítulo de número 1, os versículos 12 e o versículo 13, amém? A gente ainda precisa saber lidar com o barulho dos nossos pequenos. Eles são preciosos e a gente não pode ficar bravo com eles. E a sala dos pequenos é integrada com a sala dos grandes. A porta tem a hora que sai do lugar, olha lá que legal, os obreiros, que ele é obreiro da casa do Senhor. E aí nós precisamos redobrar nossa atenção. É o que a gente precisa fazer, amém? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quem não tem vai ter um dia e vai saber do que eu estou falando também. Então louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai Nosso, essa oração do Pai Nosso, ela começa trazendo a ideia de Deus como um Pai, de Deus como aquele que não só se relaciona conosco como o Senhor e nós os seus servos, não só aquele que se relaciona como um amigo, não só aquele que se relaciona como um Deus, mas Jesus agora vem apresentar Deus como Pai. E hoje nós falaremos sobre o tema Abba Pai, que é a maneira mais íntima de um filho levar a sua palavra a um pai que tem certeza que é o seu pai. Muitas pessoas têm dificuldade com a paternidade de Deus, exatamente pelas suas circunstâncias, com a sua paternidade terrena, carnal e natural. Nós sabemos que, de uma maneira muito enfática, o inimigo sempre vai trabalhar nas famílias, porque se o inimigo, ele trabalha em uma paternidade, ele trabalha em gerações, ele prejudica não só a vida de uma pessoa, mas a vida de gerações. Mas Deus vem estabelecendo a sua paternidade sobre nós, também curando as nossas gerações. E eu quero declarar em nome de Jesus, que não importa qual tipo de paternidade que nós tivemos, ela física, terrena e carnal, o que importa é que nós fomos adotados como filhos de Deus, e isso vai mudar a nossa geração, isso vai mudar a nossa descendência. Os nossos filhos, os nossos netos experimentarão do amor de Deus, que agora está sendo liberado e disponibilizado para mim, para você. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. Eu quero profetizar que os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus filhos, os netos dos seus netos, eles receberão da parte de Deus algo muito especial, através dessa paternidade que Deus está liberando sobre nós e sobre as nossas vidas. Sabe, e quando nós entendemos a paternidade de Deus, nós entendemos que nenhum homem e nenhuma mulher, ele tem condições reais de ser um pai ou uma mãe perfeita. E quando a gente tem essa consciência, essa convicção, nós liberamos perdão para o nosso pai, para a nossa mãe, ou para alguém que foi essa figura e que de repente não conseguiu entregar tudo aquilo que a gente precisava. Pode ter certeza que o seu pai e a sua mãe, eles deram o que eles tinham para dar, muitas das vezes até com uma boa intenção. A grande verdade é que quando o amor de Deus chega sobre as nossas vidas, tudo se faz novo. Então chamar Deus de Pai, e principalmente isso que o texto nos diz, Abba Pai, é uma particularidade, é uma intimidade muito forte.
E Jesus vem trazendo isso, porque até então no Antigo Testamento, Deus foi chamado de Pai apenas 14 vezes, em todo o Antigo Testamento, em todos os séculos e anos, Deus foi chamado de Pai apenas 14 vezes, e todas as vezes pelo povo judaico, no sentido de um Deus criador de todas as coisas. Não tinha aquela intimidade, não tinha aquele aconchego do colo do Pai. Já no Novo Testamento, após Jesus vir e apresentar Deus como Pai, Paizinho, Abba Pai, Ele foi chamado de Pai centenas de vezes, e isso com o sentido de um relacionamento íntimo. Sabe o que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio não só nos salvar, não só nos libertar, mas Ele veio também nos tornar filhos de Deus. Ele veio dar um passo a mais nesse relacionamento entre Deus e o homem, não só um relacionamento de senhorio, não só um relacionamento entre Deus e humanidade, mas agora um relacionamento de fato entre um pai e um filho. E é isso que você é, filho de Deus. O desejo de Jesus era estabelecer um novo nível de relacionamento e intimidade entre o homem e Deus. Mais do que uma reconciliação, mais do que uma mera amizade, era um relacionamento de pai e filho. Qual a diferença então de um relacionamento de Deus, de um relacionamento de amigos e de um relacionamento entre pai e filho? DNA. A diferença é toda essa. No Antigo Testamento, as pessoas tentavam de todas as formas e não conseguiam. Elas tentavam de todas as formas e não conseguiam. Agora Jesus vem e nos faz filhos, e como filhos, nós experimentamos da natureza do Pai. Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós temos parte dos céus dentro da nossa vida, e isso nos faz parecidos com o Pai. Esse sempre foi o plano. No Antigo Testamento, o conceito de paternidade era algo nacional e exclusivo ao povo de Israel. Já no Novo Testamento, ele se torna individual. Esse termo individual, ele pode ser bom, mas ele também pode ser um pouco perigoso, porque agora Deus, Ele é Pai, mas Ele é Pai de todos? Depende, Ele é Pai individualmente. Esse individualmente traz a cada um de nós um nível de responsabilidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente sabe muito bem que muita gente diz assim: somos filhos de Deus. Você vai chegar para evangelizar alguém, você já teve essa experiência? Chega para evangelizar alguém: Jesus te ama. Não, eu também amo Jesus. Não, eu sou também filho de Deus. Não, está tudo certo, e para ele está tudo bem. Será que de fato é assim? Será que essa é a verdade? A verdade absoluta é a palavra de Deus. No Novo Testamento, a paternidade de Deus extrapola os limites geográficos. Não é mais só Israel, se estende à igreja, aonde quer que ela esteja. Mas qual igreja? A igreja que é composta de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, mediante a obra perfeita de Cristo, consumada na cruz, em prol a todos os pecadores arrependidos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, a paternidade de Deus é algo individual, para aqueles que conheceram a Deus, que experimentaram a remissão em Cristo, através de um arrependimento profundo dos seus pecados em seu coração. Agora, todos os limites geográficos, de raça, de tribo, de nação, foram estendidos à igreja do Senhor Jesus. Por que eu posso dizer que nós somos filhos de Deus? Porque nós somos a igreja. Agora, eu preciso entender que existe uma igreja visível e existe uma igreja invisível. A igreja visível é aquela que todo mundo consegue ver. Eu bato o olho aqui e falo: poxa, está todo mundo lindo. E se eu fosse dono da salvação, eu falava: vai todo mundo para o céu. Pensa num povo abençoado, vamos para o céu todo mundo. Mas Deus é aquele que sonda os corações. Então, dentro da igreja visível, existe uma igreja invisível, que são as pessoas que de fato decidiram viver uma vida com Jesus. Olha só,
A gente pode acompanhar essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, essa ideia de sermos apenas criaturas, ou de sermos apenas servos, e essa transição para filhos. João capítulo 3, versículo 16, se puder projetar, João capítulo 3, versículo 16. Esse é um dos textos mais conhecidos, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Filho o quê? Filho o quê? O que significa unigênito? Único. João 3,16, Jesus ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha se entregado. Como ele não tinha morrido e não tinha se entregado, a parte inicial do plano, então o que Jesus está dizendo é: o Filho unigênito, o único Filho, é só Jesus. Jesus é o herdeiro, Jesus é quem tem direito de salvação, Jesus é quem tem direito de vida eterna, Jesus é quem tem direito do céu, Jesus é quem tem direito do poder, da autoridade. Jesus é o único, é o Filho de Deus, é o Filho unigênito. Agora vamos para Romanos capítulo 8, versículo 29, e nós veremos um processo de transição. Agora Jesus morreu, agora Jesus garantiu a nossa libertação, agora Jesus nos redimiu, e mais do que isso, existia um presente da parte de Deus para nós. Romanos capítulo 8, versículo 29. Não sei se eu sei esse de cor, tão de cor quanto o outro, mas eu vou tentar falar aqui, e vocês acompanham aí. Portanto, aquele que de antemão vos conheceu, também vos predestinou, para que você fosse a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nessa versão tem alguma palavra escrito primogênito? Aqui? Primogênito? Então Jesus era o unigênito. O que é unigênito? Único. Agora em Romanos 8, 29 ele é o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Gente, isso é tão maravilhoso, porque Jesus pegou tudo que era dele e ele decidiu repartir com você. O céu não era para nós, o céu era para ele, e ele decidiu: eu vou te dar uma parte do céu também. A herança não era nossa, a herança era dele. Ele disse: eu vou dar parte da minha herança para vocês. A morte era para nós, a vida era para ele. Ele disse: eu vou dar a minha vida, eu vou morrer para que vocês tenham vida. Quem pode respirar? Se você tem vida hoje é porque Jesus morreu por você. Jesus disse: eu vou fazer de pecado para que você seja santificado. Eu vou trocar de lugar com você. Quem que está entendendo o que eu estou querendo dizer? O plano é de Deus, o amor é de Deus, mas o sacrifício é Jesus. E Jesus está dizendo: ainda hoje eu estou disposto a fazer sacrifícios para que nós venhamos viver juntos em toda a eternidade. A pergunta é: e você como filho, que está disposto a fazer para viver a eternidade com Jesus e com o seu Pai Celestial? A gente precisa parar de... Sabe, quanto tempo nós viemos e fizemos coisas na igreja com medo do diabo, e com medo de ir para o inferno, e com medo de Deus castigar, e com medo. Isso nunca foi evangelho, isso não está na palavra de Deus, isso não faz parte do plano de Deus para nós. Eu não sirvo a Jesus com medo do inferno, eu sigo a Jesus porque eu não consigo pensar na eternidade longe dele. Eu não quero ir para o céu porque o céu é apenas um lugar de conforto. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá, porque Deus está lá, porque o Espírito está lá. E se eles não estivessem lá, eu não queria estar lá. Nós seguimos a Jesus não por medo do inferno, nós servimos a Jesus porque nós o amamos por tudo que ele representa em nossas vidas. Só quem acha que isso é verdade diz amém. Então ele deixa de ser o filho unigênito e se torna o primogênito. E Romanos 8, 29 vai dizer:
a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. A grande verdade é que isso não pode parar em nós. Se existe um Deus que é Pai e decidiu abrir a oportunidade para que homens comuns se tornem filhos, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura. Então o que o Pai fez? O seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai Celestial nos ofereceu sua paternidade imensurável. E mesmo soberano e superior a tudo, Ele escolheu nos fazer filhos e co-herdeiros com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Você consegue imaginar um amor assim? Você consegue imaginar um amor assim? O que daquilo que é nosso que a gente quer repartir com alguém? O que daquilo que é nosso que a gente quer que seja de alguém? Vamos falar a verdade? A gente não quer dividir nada que é nosso. O que é nosso a gente quer bem guardadinho, para que ninguém veja e ninguém saiba que temos. De repente, de quem vem, a gente esconde até algumas coisas. Deus escolheu nos fazer filhos. Ele nos escolheu ser herdeiros nele, co-herdeiros em Cristo, e ter direito a tudo que era direito do próprio Cristo. Como imaginar um amor assim? O Todo-Poderoso do Universo, que sacrifica o seu próprio Filho, a fim de nos presentear com a adoção que nem merecíamos. Ele não nos fez filhos porque a gente é bom, não. Ele não nos fez filhos porque nós somos santos, não. Fala a verdade, ninguém aqui é santo, não. Ele não morreu para os bons. Ele não abriu esse caminho para os bons. Ele abriu esse caminho para quem o reconhecesse como Pai. Jesus está na cruz. Tem um ladrão da direita, tem um ladrão da esquerda. Um deles olha para Jesus e começa a criticar Jesus. O outro olha para Jesus e tem uma visão espiritual. Ele reconhece Jesus. Ele diz: você é um homem santo. Nós merecemos estar aqui, você não merece. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olha para ele e diz: eu estou te dando um passaporte. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse cara nunca foi numa igreja, esse cara não batizou, esse cara não participou de uma santa ceia, mas ele olhou para Jesus e reconheceu quem Jesus era. E quando nós temos a revelação perfeita de quem Jesus é, e que em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos sobre a nossa vida salvação e direito de sermos chamados filhos de Deus. Se temos condições de batizar, devemos fazer isso. Se temos condições de ceiar, devemos fazer isso. Se temos condições de permanecer dentro de um discipulado e amadurecimento, devemos fazer isso. Mas o que nos torna filhos é reconhecer quem Cristo é, o sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você, e dizer: Abba, Pai, porque agora eu também sou filho. Porque agora eu também sou filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Digam amém. Ainda em Romanos capítulo 8, agora os versículos 15, 16, 17, 18. Romanos capítulo 8, os versículos 15 a 18. Olha que palavra poderosa, olha que revelação. Muitas das vezes nós passamos desapercebidos a isso. Olha o que Paulo diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor. O que é o espírito da escravidão? É o espírito do pecado. O espírito da escravidão é o espírito do pecado, porque o pecado te promete liberdade, mas te paga com prisão. O espírito da escravidão é aquele que está dominado pelo pecado. E alguém que é dominado pelo pecado é alguém cheio de medo e cheio de temor, alguém que não tem esperança. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando nós entendemos, Ele é o meu Pai, Ele me libertou da escravidão, agora eu sou filho. Olha o que o texto continua dizendo: mas recebestes
o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa é uma verdade muito poderosa. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como que eu sei se eu sou filho de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele testifica que eu sou filho. Se você não tem essa sensação, e se você não tem essa paz e essa alegria de filho, talvez seja porque lhe falta o Espírito de Deus sobre a sua vida. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está a garantia de que nós viveremos uma vida de glória pela eternidade com Cristo Jesus. Se com Ele padecemos, enquanto nós estamos na terra, nós estamos sujeitos a padecer, estamos sujeitos a passar por dificuldade. E aí o versículo 18 vai falar sobre isso, mas em um outro momento a gente entra nessa linha. Mas a grande verdade é que o Espírito de Deus testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, e é isso que arranca de nós esse espírito de escravidão, espírito de temor, e coloca sobre nós a certeza de que somos filhos. Tá, então qual é o meu papel nisso tudo? O que eu tenho que fazer? Eu quero isso, eu quero a minha herança, eu quero ser herdeiro, eu quero ser co-herdeiro. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui com você. O filho de Mark Zuckerberg, dono e criador do Facebook, Meta, quando nascer, já será bilionário. E o que ele precisou fazer para ser um bilionário? O que ele precisou fazer? Ele não precisou fazer absolutamente nada, nenhum esforço para ser herdeiro, simplesmente ser filho de Mark Zuckerberg. O filho é naturalmente herdeiro, e nós, por Jesus, somos herdeiros de Deus. Olha que interessante, a gente olha, e de fato ele é um homem muito rico, e a gente fica assim, nossa, imagina se fosse eu, filho do Zuckerberg, imagina se fosse eu já nascer bilionário. Isso não é nada, em vista do que já nos foi dado. Nós somos dono, nós somos filhos do dono de todo o ouro, de toda a prata, o Criador dos céus, o Criador da terra. Não tem nada que Ele não possa fazer, não há lugar que Ele não possa nos levar, não há presente tão valioso que Ele não possa nos entregar. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer tudo o que eu quero, porque Ele sabe ser Pai, mas não há nada que Ele não possa fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Então não dá para a gente ficar ludibriado com as coisas desse mundo, uma vez que nós temos em Deus mais do que tudo que existe nessa terra. O que o filho do Zuckerberg tem que fazer? Só nascer. Nós como igreja, o que nós precisamos fazer? Nascer. Nicodemos chega até Jesus e diz: ô Jesus, o que eu faço? O que eu faço para ter vida eterna? O que eu faço para ser filho de Deus? O que eu faço para experimentar dessas coisas todas? Ele diz: simples, é só nascer. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? É só nascer de novo. Aí Nicodemos olha para um lado e para o outro e fala: como assim? Eu sendo velho voltaria ao ventre da minha mãe e nasceria de novo? E ele diz: não é sobre isso que eu estou falando. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Aqui Jesus está falando para Nicodemos a respeito de um novo nascimento que garante uma paternidade que garante as bênçãos, uma paternidade que garante a herança, uma paternidade que garante a salvação e a vida eterna. Quem está entendendo aqui diz amém? É por isso que nós precisamos entender, é o novo nascimento que garante a nós a paternidade de Deus.
é o novo nascimento que garante a nós a herança. E se nascemos de novo, o texto que nós lemos no início, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quantos são nascidos de Deus? Nós somos nascidos de Deus. E como é que isso acontece? Como que nós nascemos de Deus? Deixa eu contextualizar você. Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você? Quem é a raça humana? O homem é uma criação do eterno e rebelado contra o seu Criador, preso no abismo do pecado e destruição. Esse é o homem, raça humana, eu e você. Então quem é o homem? O homem é uma criação do eterno e rebelado contra o seu Criador. Você já leu a Bíblia? Se você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou te falando. Preso no abismo do pecado e da destruição. Esse é o homem. Peguei essa frase no livro que eu estava lendo essa semana. Olha o que essa frase diz: não é de admirar se pecarmos, porque somos homens, mas há uma grande diferença entre pecado e iniquidade. Então o homem, ele é esse ser, uma criação do eterno, rebelado contra o seu Criador, preso no abismo de pecado e destruição. Aí Jesus vem e morre por nós. Quando Jesus morre por nós, Ele faz isso para nos garantir o direito de vida eterna, de filiação, de paternidade, etc, etc, etc. Em Cristo, nós temos a oportunidade de nascer de novo, de nos tornar uma nova pessoa. Esse novo nascimento acontece na consciência, esse novo nascimento acontece no entendimento, e ele traz sobre toda a nossa vida uma mudança, uma transformação, e nós chamamos isso de conversão. O que é conversão? É mudança de rota, 180 graus, isso é conversão. Deixa eu te dizer uma coisa, ouvimos muitas pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus, mas sabemos que isso só é biblicamente verdadeiro para aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. Para os demais, Deus continua sendo apenas o seu Criador. O que nos faz filho? A fé em Jesus Cristo, uma fé racional, que produz no meu entendimento uma transformação da minha vida. O nascer de novo é porque eu me torno um novo homem. O nascer de novo é porque aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais. O novo nascimento traz uma consciência transformadora. Aí alguém vai dizer: mas você quer dizer então que essa nova criatura, que agora é filho, não peca mais? Eu acabei de ler. Pecamos, porque somos homens, mas há uma grande diferença entre pecado e iniquidade. Enquanto o pecado é errar o alvo, ou errar o caminho, a iniquidade é sentir-se confortável no erro. Qual a diferença então do novo nascimento? Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo pode até errar, mas ele não consegue viver no erro, ele não tem prazer no erro. Ele erra, ele já quer se limpar, ele quer dar um jeito na vida dele, ele quer conversar com alguém, ele quer, gente, ora por mim, vacilei, errei, e eu não sou esse tipo de criatura, eu tenho uma nova natureza. E iniquidade? Iniquidade é se sentir confortável no pecado, é se sentir prazer no pecado. Ou seja, a iniquidade é aquele pecado que não produz mais sentimento de culpa. A pessoa peca deliberadamente e eleva-se ao mais perigoso e escorregadio de todos os caminhos. Pecado é aquilo que eu faço e a minha consciência diz: está errado, e eu procuro me resolver logo.
Se eu pequei contra a minha família, eu organizo com a minha família. Se eu pequei contra a igreja, eu organizo com a igreja. Se eu pequei contra Deus, eu organizo com Deus. Se eu preciso de aconselhamento, se eu preciso de ser curado, eu procuro alguém para que interceda sobre a minha vida, para que me aconselhe. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é quando eu faço algo que desagrada a Deus, mas eu estou em paz. Eu não tenho mais arrependimento. Aquele pecado em outro tempo era meio, agora já está tudo normal. Isso é iniquidade, e iniquidade é característica de alguém que não nasceu de novo. É cometer o mesmo pecado repetidas vezes. É eu estar mexendo no meu celular, aí eu vejo que não pode, e eu gosto daquilo, e eu continuo vendo aquilo, e eu programo uma hora para eu ficar escondido no banheiro vendo aquilo. E eu posso mal esperar um outro momento para que eu possa. Eu estou dando um exemplo de tantos outros. E que o Espírito Santo está dizendo: isso não é para você. E você está tudo bem. Tem nada não. Está de boa. Sabe qual é o problema disso tudo? É uma pena. Porque pessoas estão trocando uma herança maravilhosa por coisas banais, prejudiciais e destruidoras. Leia Salmo 1. Salmo 1 diz que o caminho do justo prosperará, mas o final do ímpio é desgraça e morte. Ah, é porque Deus é mau? Não! É porque nós estamos caçando com nossas próprias mãos, e Deus está gritando: filho! E nós estamos dizendo: quero paternidade não, estou bem sozinho, quero prestar conta para ninguém não, igreja. E a gente acha que igreja é uma prisão. Prisão é um pecado. Sabe qual que é o pior tipo de prisioneiro? É o que acha que está livre. Eu tenho dó, porque está sorrindo, mas é um sorriso amarelo, de mentira. Ele acha que ele está bem, ele está nas baladas, ele está no meio das pessoas, mas quando ele deita a cabeça dele no travesseiro, ele está sozinho, ele está vazio, ele sabe que ele não está bem, mas na cabeça dele, eu estou livre. Uau! O pior tipo de prisioneiro é aquele que acha que está livre. Agora, a melhor coisa do mundo é você ser livre de verdade. E o que é ser livre de verdade? É ser filho de Deus. Sabe o que ele disse? Deus, através de sua palavra, disse assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, tudo é lícito. Ah, mas o que não pode? Pode o que vocês quiserem, porém nem tudo convém. Tem um filtro da sua mente. Avalia o que de fato vale a pena. Vale a pena esse tipo de relacionamento que você está tendo? Vale a pena o tipo de amizade que você está fazendo? Vale a pena o tipo de lugar que você está frequentando? Vale a pena as coisas que você está ingerindo? Vale a pena o que você está vendo? Vale a pena no que você está pegando? Vale a pena? Vai te levar para onde? Está cooperando positivamente para aquilo que Deus tem para a sua vida? Se sim, vai para cima. Se não, nem eu preciso falar nada. Você só tem que ser inteligente e dizer: eu preciso apartar de mim essas coisas, porque eu fui chamado para ser filho de Deus e não filho da perdição, filho de Deus e não escravo do pecado, filhos de Deus, livres, sem culpa, sem peso, sem pecados, sem mal, filho de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e dizer: eu sou filho? Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé comigo, por gentileza. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olhe para cá. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Rejeitar Deus? Sim. Tem quem rejeite Deus? Sim. Às vezes não nos lábios, porque a gente não tem coragem de falar, mas no coração sim.
rejeitaram Deus. Ele disse: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, todos aqueles que creram, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu contar um segredo para você. Deixa eu contar um segredo. Isso é para todo mundo. Pode ser que tem gente que está aqui dentro que não está aproveitando, e vai vir gente lá de fora que vai beber dessa fonte e que vai desfrutar desse amor, porque é para quem aproveita. O presente está lá. É como você ganhar um presente de aniversário dentro de um embrulho e guardar dentro do guarda-roupa e deixar lá. O presente está lá. Se eu não abrir, se eu não pôr para funcionar, se eu não praticar, se eu não tiver performance, não valeu de nada. O sacrifício de Jesus é apenas uma parte do processo. A outra parte do processo é você desfrutar de tudo aquilo que Ele te deu. Abra esse presente, desfrute desse presente. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, não ande como filho das trevas, não ande como filho do pecado, não. A gente tem que ser livre, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se confraternizar, a gente tem que fazer festa, a gente tem que agradecer o nome de Jesus, a gente tem que chegar num lugar como esse aqui e levantar as nossas mãos, adorar o Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A paternidade de Deus foi liberada com Cristo na cruz e está disponível para todos quanto quiserem. Está disponível. Ele está dizendo: eu quero ser o teu pai. Você aceita a minha paternidade? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou terminar falando 3 versículos para a gente concluir. 1 João capítulo 3 versículo 1 diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Gálatas capítulo 4 versículo 6: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Romanos capítulo 8 versículo 15: mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse é um tempo em que a gente precisa viver um nível de intimidade maior. Deixa eu te dizer, você precisa ter Deus não só como Senhor, não só como Salvador, você precisa ter Deus como seu Pai. Um Pai de amor, um Pai de cuidado, um Pai que abraça, um Pai que está contigo, um Pai que não te desampara, um Pai que não te abandona, um Pai que está ao seu lado. Um pai não dá nada para um filho querendo nada em troca. Um pai não dá nada para um filho para poder ficar jogando na cara. O pai dá porque ele ama o filho, porque ele tem prazer nisso. Deixa eu te pedir uma coisa. Peça ao Espírito Santo hoje que traga uma revelação no seu coração de Deus como Pai. Que esse novo nascimento nos faça desfrutar de tudo que a paternidade de Deus pode nos oferecer. E se você está aqui e de repente disse assim: eu acho que eu não nasci de novo, não. Os braços do Pai estão abertos. Todos quanto creem serão feitos filhos de Deus.